Nos últimos dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre um rolo envolvendo o humorista Léo Lins e como isso levou a muitas discussões sobre livre expressão, sobre censura e também sobre os limites do humor. E aí houve também aí uma discussão entre humoristas sobre esse posicionamento e um deles que se manifestou sobre esse tópico foi o Fábio Porchat. Eu falei sobre esse caso aqui, eu li os tweets que ele publicou e isso levou a uma enorme reação das pessoas contra o Porchat. Houve muitas críticas bem pesadas contra ele, inclusive chegou a perder também seguidores nas redes sociais. E aí Fábio Porchat se viu obrigado a retificar sua posição, a voltar a esclarecer melhor o que ele pensa sobre isso, e ele fez um vídeo explicando. Eu quero assistir com vocês aqui o vídeo e depois comentar algumas coisas sobre isso, porque isso nos leva também para muitos locais aqui para entendermos melhor o que se deu. Então vamos assistir aqui a fala do Porchat. Minha gente, eu tenho pensado bastante nos últimos dias, depois das minhas postagens lá no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muita mensagem, conversei com muita gente legal. Eu entendi totalmente as reações. E eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. Isso mexeu comigo. Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover um humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse, eu continuo dizendo, que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária, ela atrasa o avanço social. Eu não faço esse tipo de piada, eu não divulgo esse tipo de piada, eu não tenho interesse nesse tipo de piada. Alguém que tem o privilégio de ter uma voz que chega em muita gente, tem que ter o cuidado de escolher bem as palavras e eu não tive esse cuidado. Por isso que eu achei importante agora deixar claro o que eu penso, porque eu não deixei antes. Eu escrevi 2 tweets sobre um assunto super complexo. Eu falei de forma rasa, precipitada, confusa, então eu errei. E é por isso que eu decidi também apagar os tweets, para refazer o meu posicionamento, para que ele vai ficar mais claro, coerente com o que eu penso, assim. Porque do jeito que ele estava solto, estava irresponsável, abria margem para validar umas coisas que eu não concordo. O que eu queria era falar de liberdade de expressão, que é um princípio fundamental para uma sociedade democrática e que está sempre correndo risco aqui no Brasil. Por isso que me deixa assim ansioso, angustiado. A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz. Isso é muito importante. Um criminoso, por exemplo, não pode se esconder por trás do argumento da liberdade de expressão. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Agora, a gente também sabe que a lei sozinha não muda a cultura, não muda o cenário. A mudança de verdade vem dos movimentos sociais que precisam ser apoiados. Eu valorizo a opinião de cada um de vocês e podem contar comigo sempre. Vamos em frente. Bem, aqui tem muitas coisas que podem ser analisadas. A primeira delas tem a ver com o Twitter, né? O Twitter, eu já falei muitas vezes aqui, como é a pior rede social que existe, é a mais tóxica, é na qual as pessoas estão mais beligerantes e dispostas a cancelar demais. É onde surge, na verdade, boa parte dos cancelamentos. Então, assim, o Twitter é um péssimo local para debate e é um péssimo local para você compartilhar ideias. Então, quando o Porchat opta, né, por fazer esses tweets longos sobre esse assunto, publicar isso naquela rede social, ele se pôs nessa posição de ser cancelado rapidamente, porque me pareceu clara a posição dele naquele momento, não me pareceu confuso, não me pareceu que foi mal articulada, me pareceu bem clara, inclusive a posição dele sobre isso, foi bem clara a posição do Porchat e muita gente se ofendeu com base justamente na dinâmica da rede social que estimula esse tipo de comportamento. A pessoa pega um recorte de um tweet ali, passa adiante e isso vai escalando, então é muito fácil você publicar qualquer coisa naquela rede e ser cancelado. Tanto que eu, por exemplo, já nem publico mais quase coisas polêmicas lá, porque é muito fácil de pegarem, descontextualizarem o que você disse e te porem na fogueira. Então, a escolha dele, eu acho que o grande erro dele, na verdade, foi a escolha da plataforma para poder divulgar suas ideias. Se ele houvesse posto um vídeo divulgando suas ideias no Instagram, por exemplo, isso não teria escalado do modo como escalou. Então, a primeira coisa é a escolha de onde você vai divulgar esses conteúdos. É onde você vai se pronunciar sobre assuntos que te parecem importantes. A segunda coisa tem a ver com esse recuo do Porchat agora, né? Então, assim, ele foi muito criticado, como eu falei, foi cancelado pela esquerda, né? A esquerda que o havia abraçado durante um período, foi cancelado parte da esquerda, e aí ele se sente pressionado a se desculpar ou a se retificar. Aqui é indiferente se você concorda ou não com a posição do Porchat ou de outras pessoas que se veem obrigadas a se retratar. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo inclusive, você se vê obrigado a se retratar por algo que você nem sequer acha que estava errado, mas justamente para tentar aplacar os ânimos das pessoas. Então assim, às vezes é tão grande, escala tanto o cancelamento, que se você não se posicionar dando um recuo, isso continua indefinidamente e vai te destruindo. Então assim, no caso do Porchat, ele certamente sentiu que se ele não viesse agora pedir desculpas, isso continuaria, sabe, impactando
impactando no trabalho dele e na percepção que as pessoas têm sobre ele, porque o negócio prossegue, né? O negócio vai, sabe, virando uma bola de neve até um ponto que você já é neutralizado. Porque o modo como as coisas operam nas redes sociais, no debate público, se dá desse modo, né? Se dá com uma tática de você silenciar vozes dissonantes ou vozes das quais você discorda. Eu menciono essas táticas no meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão. Tem um capítulo lá só sobre redes sociais e eu menciono particularmente a dinâmica do Twitter, porque é isso, né? Você diz uma coisa, por mais, sabe, ligeiramente destoante que seja da voz geral das pessoas, ou da opinião geral das pessoas, se você faz isso, já há uma onda, né? Já há uma avalanche de cancelamento, de pessoas te criticando, te detonando. E não apenas isso, a intenção não é apenas, sabe, retificar a sua posição ou te mostrar, olha, você está errado nesse ponto, mas é calar a tua boca, é que você se retire do debate, é que você não tem coragem mais de se manifestar depois. A inquisição digital, ela é implacável. Se você escorregar, se você derrapar, se você der a entender que derrapou, as pessoas vão te crucificar sem qualquer tipo de piedade, porque é uma dinâmica de sempre procurar o próximo alvo. Eu tenho falado muito sobre isso ao longo dos anos, né, porque me parece que isso aí é totalmente nocivo. Isso é contra o debate, isso é contra a troca de ideias. Se você não é capaz de ouvir quem você discorda, se você não é capaz de ouvir outras vozes, você vai se fechando de fato numa bolha extremista ideológica, muitas vezes, ou de ideias. Você vai se tornando intolerante ou intransigente em relação a outras posições. E, na verdade, isso vai contra a própria ideia de uma democracia saudável, né? Quando você tem um regime, um sistema político, no qual você tem diferentes partidos, diferentes agentes políticos participando desse jogo, você tem que ser minimamente tolerante em relação à existência desses partidos divergentes e as ideias deles, né? Você não precisa concordar com essas pessoas, você não precisa, sabe, aplaudir essas pessoas, mas você tem que aceitar, reconhecer como participantes legítimos desse debate que se dá, sabe, em muitos níveis. O fato de o Porchat vir expressar a opinião dele, que aqui ele vai e diz que ele acha que se expressou mal, o fato de ele expressar a opinião dele não deixa de ser a visão que ele tem sobre aquela questão. Vocês podem discordar, vocês talvez devessem discordar de muitas questões, mas o fato de ele poder expressar isso aqui é muito saudável para essa troca de ideias. Ele pode sim, de fato, realmente, genuinamente, ter compreendido como ele disse mal alguma coisa, ou como ele se expressou mal. E a desculpa dele ser de fato genuína. Mas também eu entendo aqui, ou principalmente, é um recuo com base no estrago que isso fez na imagem dele, na reputação dele e na acolhida que ele havia recebido por partes ou por segmentos da esquerda. Então, me parece um recuo estratégico, o que é triste, na verdade, porque isso demonstra o grau de intransigência das pessoas em relação a opiniões ou visões contrárias às suas. E aqui não é nem questão de passar pano para racista ou não. Aqui, como ele fala, a questão é de livre expressão e como isso impacta humoristas ou outros artistas, ou outras pessoas que trabalham com expressões artísticas e que, nesses tipos de espaços, às vezes, vão se deparar com certos dilemas que vão estar vinculados a questões relacionadas a minorias. E aí é uma questão importante, é uma pergunta importante ser feita, mas isso vai acontecer com muita gente. Muitos humoristas vão se deparar com isso, e não apenas humoristas, outros artistas vão ter que se deparar com a questão como eu represento essas pessoas no meu sketch humorístico, no meu filme, na minha peça de teatro, no meu livro, e assim por diante. Então é uma pergunta que deve ser levantada, e é uma questão que deve ser debatida de maneira muito aberta, muito franca e muito racional. Mas racionalidade é exigir demais das pessoas ultimamente. Na minha opinião, isso é um recuo estratégico do Porchat, o que demonstra como foi grande o estrago, sim, devido aos tweets dele. É claro que a desculpa dele, né, a retratação dele vai ter menos impacto, bem menos impacto do que tem o tweet original. Muita gente não vai nem sequer querer ouvir o que ele tem para dizer, porque não, agora ele já se tornou intocável, agora ele é um pária, agora ele é essa pessoa repugnante, defensor de racista, não quero ouvir mais o Porchat nunca mais. Então, assim, ele já foi cancelado, ele já foi vetado por uma parte importante das pessoas que não querem nem sequer ver a cara dele mais na frente. E aí, isso, como eu falei, demonstra esse grau de intransigência, a incapacidade nossa de ouvir vozes divergentes, pensamentos diferentes, sabe, posições distintas das nossas, e isso, para mim, é muito negativo. Isso demonstra esse grau de corrosão do debate público e da nossa capacidade de ouvir os outros. Então, primeira coisa. E aí, como eu falei, isso levou também a outras tretas envolvendo comediantes. E aí também envolve Danilo Gentili, né? O Gentili sempre está, sabe, se manifestando quando se trata desse tipo de questões, até porque ele é alvo de inúmeros processos por falas deles, nos programas deles, ou fora dos programas, sabe, na internet. Então, o Gentili se vê como uma parte interessada nesse debate, porque ele, entre aspas aqui, é um alvo recorrente da censura no Brasil. E aí o Gentili foi e voltou suas armas, né, voltou o seu canhão, os seus milhões de seguidores contra o humorista Vitor Camejo, que trabalhou com o Gentili, né? Alguém conhece o Gentili, alguém que faz parte desse cenário dos humoristas do Brasil, do stand-up. E o Camejo, ele fez um vídeo aqui mostrando, fazendo um expose do Gentili, como o Gentili estava mentindo na questão. Porque o Gentili fez
duas acusações contra o Camejo. Uma que o Camejo havia apoiado a censura contra o Gentili no caso da Maria do Rosário, e a outra acusação é que ele estava chamando o Léo Lins de racista, estava apoiando a censura contra o Léo Lins. E aí o Camejo mostra, né, com provas, com evidências, em vídeo, de como ele foi crítico da decisão judicial, isso em 2019, quando se decidiu que o Gentili tinha que ser preso por causa da questão envolvendo a Maria do Rosário, né? E aí o Camejo mostra, né, que ele foi contra isso, que na verdade ninguém deveria ser preso por causa de injúria. E foi a minha posição na época. Eu fiz um vídeo também aqui nesse caso dizendo o seguinte, olha, ele tem que ser punido, né, se for julgado assim, punido por danos morais, se for julgado e decidido no sentido, tem que pagar uma indenização, mas a prisão é muito desproporcional para o crime cometido. Então, minha posição também foi essa. Eu acho que por humor, por piada, ou por, sei lá, aquilo que pareceria uma piada de mau gosto, ou um crime contra a honra, eu acho muito improvável e muito desproporcional a prisão de alguém. Então falei isso também sobre o caso Gentili, e o Camejo mostra e prova como o Gentili mentiu nesse caso, né, de que ele, Camejo, teria apoiado a censura. E mais adiante daí ele vai e fala sobre a questão das piadas racistas, e o Camejo se opõe a essa ideia. E aí mais uma vez é exposta a hipocrisia do Gentili, né, porque esses liberais brasileiros, né, incluindo o pessoal do MBL, mas o Gentili em particular, eles são muito contra, sabe, censuras estatais, eles são muito contra esse tipo de restrições da liberdade de expressão, mas são pessoas que não hesitam em usar suas hordas digitais, a sua audiência, o seu público, quem os acompanha, para tentar calar a boca das pessoas. A dinâmica é muito parecida com relação ao Porchat, né? No caso do Porchat, você teve uma militância à esquerda que foi lá e queimou o Porchat e cancelou o Porchat de modo que ele tivesse medo de se manifestar e tivesse que se retratar, e no caso do Gentili ele faz a mesma coisa, só que ele usa a audiência dele, o público dele, para atacar, aí nesse caso, comediantes mais alinhados à esquerda ou mais críticos a esse tipo de piada racista, esse tipo de piadas preconceituosas, e aí ele voltou sua audiência para tentar calar a boca do Camejo. Então, assim, esse uso, né, que se faz da rede social, da internet, com essas hordas, tanto no sentido de cancelar pessoas do próprio grupo que, sabe, derrapou e cometeu algum tipo de gafe ou falou alguma coisa complicada, usa essa militância para isso, ou usa a militância para atacar um grupo contrário, para calar a boca dessa pessoa, me parece muito nocivo, muito tóxico. Isso não quer dizer que você tem que aceitar ideias esdrúxulas, intolerantes, racistas, homofóbicos, não é isso. Mas ver o uso sistemático da audiência para isso é muito, sabe, perverso, né? Alguém que fazia muito isso era o Nando Moura. Não sei se faz ainda, mas ele fazia muito isso nos anos passados, quando ele pegava lá um alvo, lá um comunicador qualquer, sabe, Cauê Moura, Rafinha Bastos, eu mesmo já fui alvo, e ele pegava lá alguém e ele mandava sua horda de seguidores para tentar destruir a pessoa, para tentar calar a boca da pessoa. Muitas vezes tinha um efeito contrário, muitas vezes tinha um efeito reverso, né? Ele mandava a horda para vir me atacar, por exemplo, a pessoa ficava aqui assistindo o que eu tinha para falar e mudava de ideia sobre mim, mas muitas vezes tinha esse intuito de intimidar as pessoas, porque você abre sua página, tem milhares de comentários te difamando, te destruindo, tentando acabar com você, te insultando, muita gente pode ser que fique abalada aí e hesite em voltar a se comunicar e, sabe, tenha receio das consequências. O Camejo fala isso, né, sobre a mãe dele, como ela ficou com medo dessas hordas de pessoas atacando o Camejo e como ela ficou com medo que ele apanhasse na rua. Raramente acontece isso, mas isso instiga um ódio, né? instiga uma rivalidade, um antagonismo que é muito perverso mesmo, e as pessoas sabem usar muito bem isso, né? Sabe, direcionar a sua audiência para tentar destruir os outros. Isso é feito por agentes políticos, mas também é feito por muitos comunicadores online que fazem uso desse recurso. E aí, só pensando, né, na mentira explícita, escancarada do Gentili sobre o Camejo, pensar que esse cara aí está sendo cogitado a ser candidato à presidência pelo MBL, né? O MBL tentando encampar o Gentili. Então você tem uma pessoa que claramente manipula a informação, manipula os dados, manipula a realidade para tentar destruir agora um humorista que tem uma audiência muito menor que a dele. Não é a primeira vez que ele faz isso também. Ele já fez isso contra o Maurício Ricardo também, de direcionar, sabe, essa audiência dele contra o Maurício Ricardo, e o Maurício Ricardo teve que fazer um vídeo. Gente, olha só, o cara tem lá milhões e milhões de seguidores no Twitter tentando me destruir. É desproporcional isso. Mas eles fazem isso sem nenhum escrúpulo, né? Não me parece que haja qualquer peso na consciência de fazer esse tipo de manipulação da sua audiência com base em mentiras, muitas vezes, para tentar destruir algum adversário. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essas duas histórias, né? Primeiro sobre Porchat vindo pedir desculpas. Não me parece que ele tenha sido muito confuso no primeiro tweet dele, nos primeiros tweets dele. Me parece que ele explicou muito bem o que ele pensava sobre esse tópico, mas ele se vê obrigado a recuar por causa da pressão das pessoas e por causa das críticas que ele sofreu, do cancelamento virtual que ele sofreu. O que você pensa sobre esse primeiro ponto e também sobre essa treta envolvendo Camejo e Gentili, com o Gentili mentindo, distorcendo, manipulando os fatos para tentar destruir o Camejo, e o Camejo fala ali que é uma década já que o Gentili faz isso contra
contra ele, tentando acabar com alguém do qual ele não gosta ou que ele acha que é algum traidor, sei lá. Ele conta ali algumas coisas de bastidores, né, sobre o trabalho com o Gentilio. Eu vou pôr para vocês o link do vídeo do Camejo para que você possa assistir e tirar as próprias conclusões sobre essa história aí. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui. E só quero agradecer a todos que participaram dos eventos de lançamento do livro meu com Carol Arcari, chamado Olga Descobre Democracia. Nós estivemos em Curitiba, foi um bem bonito lançamento por lá, e estivemos agora em São Paulo também, muita gente apareceu por lá. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que vieram dar um abraço na gente, que receberam o livro autografado. Muito obrigado a todos. Quem comprou na pré-venda já deve estar recebendo os livros também, então quem recebeu o livro me marque no Instagram lá, mostra a fotinho com o livro, vai ser bem legal também. E agradecer também o Thiago Egg, que é o ilustrador do livro. Ele não pôde comparecer em São Paulo, mas a gente ficou muito feliz de trabalhar com ele. Então é isso, o livro é novo, lançamento. Quem quiser conferir, é um livro de educação política, de educação de conceitos políticos para criança. Então tá bem legal, bem lindo, confira. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau! Ações, commodities, criptomoedas. Esse mundo das finanças e dos investimentos pode ser uma loucura e confundir muito. Olá, meus amigos queridos do Henri Bugalhos. Eu sou o Eduardo Moreira e queria te convidar para uma aula que a gente vai ter no dia 30 de maio, uma terça-feira, às 8 horas da noite, para simplificar essa confusão toda. Você vai aprender que só existem 2 tipos de investimentos que realmente importam. E em menos de uma hora vai compreender na totalidade como é que esses tipos de investimentos funcionam. Uma aula para mudar completamente a sua relação com o mundo das finanças e de investimentos. Para se inscrever, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E rapidamente e gratuitamente você vai poder participar dessa aula. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.